Você já imaginou estar sentado de boa assistindo seu Narutinho quando de repente... Então imagina que você tá dormindo de boa. Aliás, Joãozinho, para de mijar na cama, você já tá grande demais pra isso. Quando então de repente você acorda com barulhos de navios de guerra sobrevoando e submarinos de guerra. E provavelmente sons de fuzis. E logo após você descobre que conhecidos e até crianças que você conhecia não estão mais entre nós. Esse daí seria mais ou menos um cenário de guerra. Muitos de vocês podem nem saber disso, mas existem vários países onde as pessoas vivem rotineiramente esse tipo de coisa. Tipo, olha esse vídeo dessa menina curda. Mano, na minha opinião, essa menina teve literalmente outra chance de viver. Pois é, esse cenário de guerra é muito triste e muitas vezes é até difícil de ser evitado. Infelizmente, nesse vídeo eu vou estar falando da invasão da Rússia na Ucrânia. Sou o XRE e eu espero que depois desse vídeo não tenha caças de batalha rodando aqui na minha rua e caminhões de guerra sobrevoando a minha casa. Nem invasão da FBI e essas coisas cotidianas mesmo do dia a dia. Nesse vídeo eu gostaria de demonstrar respeito pelas vítimas e ao mesmo tempo eu queria tentar descontrair um pouco para falar desse assunto, para não ficar muito pesado para quem tá assistindo. Para dar uma resumida geral nesse conflito, na verdade a Rússia e a Ucrânia já têm conflitos passados, históricos. Pra falar de um jeito que tu entenda bem, é como se tu e teu vizinho estão sempre brigando, aí cada um fica com a faca no osso e fica trocando pedrada, ou brigando por 1 metro de terreno. Pensa que é tipo isso, só que agora imagina isso no nível nacional, onde cada ação pode ser simplesmente catastrófica. O que gerou mesmo esse conflito foi quando a Ucrânia resolveu entrar para a OTAN. Um dos princípios da OTAN é a segurança mútua, ou seja, se a Ucrânia entrasse nele e alguém tentasse atacar ela, aí uns 30 países, incluindo os Estados Unidos, teria que defender ela, já que ela faria parte nesse contexto. E a Rússia, é óbvio que não gostou nada disso. Eu acho que o mais questionável de tudo isso é o jeito que o governo russo reagiu. Porque, cara, isso realmente é um absurdo. Um exército poderoso mirando pessoas comuns. De onde é que esses caras tiram que se uma pessoa é de outro país, ela deixa de ser pessoa em certas situações? O que acontece é que algumas pessoas deixam suas casas e suas vidas. Imagina que o cara trabalha 7 anos pra comprar o WoW e já era, tem que deixar tudo pra trás. A pior parte de tudo é que em situações como essa, às vezes a gente não pode nem fazer muita coisa, como os Estados Unidos, por exemplo. Países, por mais potentes que sejam, não podem fazer uma intervenção imediata, porque isso geraria a Terceira Guerra Mundial. O máximo que se podem fazer são essas sanções que vai enforcando o cara até ele ficar mais pobre e desistir. Mas sinceramente isso não é uma coisa instantânea, sabe? Quantas pessoas vão ter que morrer pra isso acontecer? Acho que o mais triste de tudo é esse sentimento de que nada pode ser feito. Podemos ajudar abrigando as pessoas que deixaram seus países e até mesmo fazendo doações. Claro, isso não deixa de ser muito importante. Galera, eu acho que o presidente da Rússia vai excluir a minha casa do Google Maps, mas eu vou ter que falar. Já é óbvio que todo representante tem seus interesses políticos, mas passar por cima dos direitos humanos pra isso é uma coisa que, se continuar acontecendo, pra onde o mundo vai? Não, sem zoeira, é óbvio que isso literalmente passa a Rússia como o desenho perfeito do opressor. Atacar civis, sério isso, mano? Enquanto isso, o presidente da Ucrânia se recusa a deixar o seu país e diz que vai lutar pelo seu povo. Ou seja, é totalmente o contrário, né? O cara tá sendo pintado como o herói da situação. Realmente acho que o ideal é uma negociação, né? Pra que as pessoas parem de sofrer. Existe um motivo para essa atitude ser nível Hokage. É que muitas vezes, quando a coisa fica feia, geralmente o rei, mas presidentes também. Na história, quando a coisa fica ruim, eles metem o pé e deixam o povo lá, sabe? É inspirador a parte de, se não tem o que fazer, faça o que pode. Eu realmente espero que eles parem logo com essa opressão, até porque o que todos nós esperemos é que isso acabe logo, é claro. Mas é impossível interferir nisso, e eu vou dizer por quê. Por mais que os direitos humanos estejam sendo violados na cara dura, um outro país poderia ajudar a Ucrânia a combater os navios de... Como assim navio de guerra? Os caras estão no chão, meu Deus, já tô doida já. Outro país não poderia abater um caça, um tanque de guerra, um caminhão, porque isso seria uma declaração de guerra contra a Rússia. Logo após isso,
Os países que tivessem interesses em coisas com a Rússia se juntaria à Rússia, e os países que tivessem interesses com esse país que se meteu se juntaria a ele, causando a Terceira Guerra Mundial. Para vocês terem noção de como isso é sensível, já existiu uma parte da história chamada Guerra Fria, onde aconteceu uma ponte aérea, que basicamente eram aviões estadunidenses. A Alemanha estava destruída, eles meio que levavam os mantimentos e até doces que jogavam de cima dos aviões para as pessoas que estavam lá. Com isso, eles vendiam a ideia de que nosso capitalismo é legal e tal, olha como a gente ajuda. E a parte mais soviética da situação não gostava nada disso, afinal, eram inimigos do capitalismo. E apesar da Alemanha estar ali perto, eles poderiam bloquear territórios, mas o que aconteceu foi uma coisa chamada ponte aérea. E eles não poderiam de jeito nenhum abater um avião, porque aí eles estariam declarando guerra aos Estados Unidos logo após uma guerra. Pra falar a verdade, a Rússia é bem potente na questão bélica ultimamente. Então é uma situação que a gente realmente espera que acabe o mais rápido possível. Acho que as questões políticas, a galera que tá lá na vizinhança é que vai sentir isso de verdade. Mas pra mim, a Rússia tá totalmente errada nessas atitudes. Esse foi um vídeo mais de opinião, na verdade. Se vocês quiserem opiniões boas de verdade, tem diversos canais aqui no YouTube mesmo, ou até na televisão, que passam informações que foram fornecidas por profissionais, né? Aqui no YouTube também tem canais como o História Online, o professor Ricardo Marcílio. Eles falam muito bem sobre isso, se você quiser entender melhor. Queria dizer que isso aqui foi apenas a pior opinião sobre o assunto. Se vocês gostarem, deixem um like, por favor, porque eu passei 3 dias e 3 noites só editando esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou, fui! Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a